De volta com o Rio Claro Notícias e é hora de falar de esporte. Junto comigo aqui, Rafael Perobon. Boa tarde, seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Janaína. Boa tarde para você. Boa tarde aos amigos de casa também que estão ligados aqui com a gente. Bom, vamos começar falando de vôlei masculino. O time de Márcio Duarte terminou a primeira fase com derrota, né? Exatamente. O Velo Inspira Vôlei, né? Jogou no último final de semana, na sexta-feira, lá na cidade de Taubaté e acabou perdendo mais uma, Janaína. 3-0 desta vez, parciais aí de 28-26, 25-17 e 25-19. Com isso, o time de vôlei aqui da cidade, o vôlei masculino, terminou a primeira fase do Campeonato Paulista na lanterna, em sétimo colocado, com 3 pontos ganhos apenas, né? Além de ter perdido aí os jogos, também perdeu a maioria deles por 3-0 ou 3-1, o que deixou a equipe aí na lanterna da competição. Mesmo assim, o time vai para a próxima fase, porque o regulamento diz que todas as 7 equipes se classificam. Campinas, que terminou na liderança, vai direto para as semifinais, enquanto as outras 6 equipes se enfrentam nas quartas de final. Já está definido o adversário. Rio Claro vai enfrentar o segundo colocado, que é justamente o Taubaté. A mesma equipe para quem ele perdeu na sexta-feira, ele já vai ter de jogar novamente mais 2 jogos. Novas estratégias aí, né, Rafa? Exatamente. Um jogo é em casa, o primeiro jogo é em casa e o segundo é lá na cidade de Taubaté. Certamente vai ser uma atração, porque Taubaté tem vários jogadores que são de seleção brasileira. A seleção brasileira aqui perdeu ontem, ficou vice-campeã mundial de vôlei lá na Polônia. Certamente alguns jogadores estarão nessa equipe, então é um jogo que tem vários atrativos. E são 2 partidas apenas, não é sistema de play-off, né? Não é melhor de 5, nem melhor de 3. São 2 partidas, a primeira aqui, a segunda lá na cidade de Taubaté. Se cada equipe vencer um jogo, aí no segundo jogo tem um set extra, um set decisivo para definir. É assim que funciona. Agora resta a gente aguardar aí as datas que a Federação Paulista vai divulgar de quando serão esses 2 jogos. Pelo menos o pessoal vai poder acompanhar aqui, Isso, né? O primeiro jogo é aqui. Bom, vamos falar de basquete. Você foi ouvir o secretário, né, de esportes aqui de Rio Claro sobre as perspectivas para o Rio Claro Basquete. Exatamente, Janaína. Fica muito aquela expectativa de como será a equipe, como será a formação da equipe para a disputa do NBB. Será que vai ser mantido o mesmo time que disputou o Paulista? Será que teremos novidades? O secretário de Esportes conta pra gente como é que vai ser isso. Após a eliminação para Bauru no Campeonato Paulista, a Secretaria de Esportes começa a pensar no futuro do Rio Claro Basquete, que vai disputar o Novo Basquete Brasil a partir de novembro. Uma coisa é certa: reforços serão contratados. É claro que a gente busca reforços, pelo menos 2 atletas a mais no nosso elenco é necessário. O campeonato do NBB é longo, né? Pode ter jogadores contundidos, podem ter jogadores que por um motivo ou outro deixam de jogar. Então você tem que ter um elenco maior do que nós fizemos no Paulista. Para não causar agitação no elenco, o secretário não quis detalhar quais posições serão reforçadas. Não, porque o mercado do basquete ele é restrito, né? Você não pode tirar uma peça de um time sem ter outra para colocar em reposição. E eu prefiro, para trocar 6 por meia dúzia, ficar com aquilo que a gente tem e considera essencial para a nossa equipe. Mas Breda se diz satisfeito com o desempenho da equipe no Paulista, apesar da derrota por 3-0 para Bauru nos playoffs quartas de final. Foi a melhor coisa que aconteceu para o basquetebol do Rio Claro, a gente enfrentar uma equipe tão forte como a do Bauru, para saber onde a gente está e para onde a gente quer chegar. Então, para mim, foi bem satisfatório o resultado. Teve terceiro quarto do segundo jogo em Bauru, que a gente conseguiu fazer 35 pontos em cima dessa equipe que veio aqui para Rio Claro. Quer dizer, Rio Claro tem condições de brigar por uma posição de destaque, não digo entre as melhores, mas intermediária no NBB. Bom, e falando de basquete, o Rio Claro já tem data aí para a estreia na competição, né, Rafa? Exatamente, foi divulgada na última sexta-feira pela Federação, né, pela Confederação Brasileira de Basquete e também pela Liga, quais serão os jogos aí, né, a tabela do NBB que começa em novembro. Vamos dar uma olhada então como é que vai ser a primeira rodada do Campeonato Nacional que Rio Claro vai disputar. Vamos então aos jogos da primeira rodada. A estreia acontece no dia 31 de outubro, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, onde o paulistano recebe o atual campeão Flamengo.
Os jogos continuam no dia 4 de novembro, às 8 horas da noite, uma terça-feira. Franca enfrenta o Basquete Cearense, o Bauru recebe o Brasília, o São José enfrenta o Minas e o Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes e Uberlândia, né? Exatamente, e tem Rio Claro, que foi o que faltou aí, né, no VT, que acabou dando um probleminha técnico, mas faltou Rio Claro, que vai estrear contra o Palmeiras no dia 5 de novembro, uma quarta-feira, aqui no ginásio Felipe Caran. Então, Rio Claro e Palmeiras, a estreia do time no NBB. Olha, Janaína, vou aqui fazer, os palmeirenses vão ficar bravos, mas é bom, né, Rio Claro estrear contra o Palmeiras, né? Rafael não ia deixar passar, né? Não ia, né? Contra o Palmeiras dá pra ganhar, não dá? Bom, eu prefiro não comentar nada, né? Até porque é outra modalidade aqui, É né, outra Rafael? modalidade, Vamos colocar em destaque isso exatamente, também, só né? para colocar uma pimenta aí, né, no Palmeiras, que perdeu ontem por 6-0. Mas tudo bem, voltando com o basquete. Cuidado na hora que sair do estúdio, hein? É verdade, tem vários palmeirenses aqui, eu tenho que tomar cuidado. Mas é o seguinte, então o Rio Claro estreia contra o Palmeiras na quarta-feira, no dia 5 de novembro, e aí faz 2 jogos seguidos em casa. Esse contra o Palmeiras, e depois na sexta-feira recebe o Esporte Clube Pinheiros, também no Felipe Caran. Então é para Rio Claro já dar aquela largada, né, Janaína? Bom, e como o secretário falou aí, é uma competição longa, mas qual a sua avaliação? Porque ele disse que a equipe está com boa condição, né? É, exatamente, mas ele garante que vamos ter reforços, pelo menos 2 ou 3, eu acho que são necessários mesmo, apesar que ele não quer falar, né, quais as posições que serão alteradas aí. Eu acho que até a maioria delas ele possa manter os jogadores que estão e trazer reforços. Como ele disse, precisa de um elenco um pouco maior, um elenco mais inchado aí, não com jogadores sobrando, mas que pelo menos tenha uma gordura caso você precise, no caso de contusões, esse tipo de coisa. Mas certamente vai ter alguma peça ou outra que vai deixar a equipe, que vai ser dispensada, e isso o secretário não quer dar detalhes, né? E tem um pouquinho mais de um mês para esse treinamento, exatamente, né, Rafa? Exatamente. Bom, agora sim vamos falar de futebol. Falando de futebol aqui local, nós noticiamos aqui que no mês passado o secretário de Esportes e o presidente do Velo Clube estiveram na Federação Paulista e o secretário garantiu que, se fosse preciso, a prefeitura instalaria as arquibancadas tubulares em um dos estádios da cidade. Mas agora mudou a situação. Pelo menos é o que o Reginaldo Breda ele disse pra gente, a gente vai ver aí no VT, que esse problema da falta de dinheiro na prefeitura vai afetar também o esporte. Vamos ver o que o secretário disse. Esse ano, a prefeitura está com dificuldade financeira, você mesmo pode presenciar isso. A gente vai passar isso para os clubes. Porque o ano passado eu fiz um trabalho junto ao Corpo de Bombeiro, está todos os estádios em ordem, agora é só dar manutenção e renovar os laudos. Isso a gente vai passar diretamente para o clube interessado em disputar o Campeonato Paulista a realizar. O que a prefeitura puder ser parceira e continuar colaborando, a secretaria vai fazer. Agora, não esperem da secretaria um grande investimento esse ano, pela dificuldade de arrecadação, pela dificuldade que a gente vem passando momentaneamente. Que a prefeitura puder dispor de materiais, de mão de obra, de equipamento, a prefeitura vai fazer a parte dela. Agora, na questão financeira, vai ficar para os clubes esse ano. Então quer dizer que cada um por si, é isso? Cada um que se vire, né? Essa pelo menos nesta fala do secretário, é o que a gente tem no momento. Agora, talvez mude também, porque lá na federação foi dito uma coisa, agora mudou, às vezes muda outra vez, pode né? ser que mude, mas não tinha como prever isso, né? Pois antes de combinar lá, né, Rafa? Exatamente, lógico, o esporte tem uma verba, né? Tem um orçamento para o ano, e agora, com essa questão da prefeitura, acabou tendo certamente que economizar, né? Inclusive foi falado até pelo prefeito, em nota, que algumas coisas seriam cortadas mesmo devido a esse atraso aí de pagamento de horas extras e outros benefícios aos funcionários. Agora, é lógico que isso tudo deveria estar planejado, né, Janaína? A quantidade de horas extras, a quantidade de verba para o esporte, porque aí, de repente, as equipes estão dependendo dessa situação, porque faz o quê? E aí ficar para a última hora fica complicado, exatamente, né? E faz o quê? Faz um mês que eles estiveram lá na federação e que foi garantido à federação, olha, caso precise das arquibancadas tubulares, que a gente compreende, a gente sabe sim que a arquibancada tubular é um desperdício de dinheiro, são 600 mil reais que são jogados no lixo, porque aquelas arquibancadas são utilizadas em apenas 1 ou 2 jogos no máximo, somente em jogos
contra times grandes. Caso contrário, essas arquibancadas ficam lá atrás dos gols, sendo inutilizadas. É lógico, é um gasto. Porém, a pergunta, o questionamento aqui é justamente dessa questão de planejamento, né, na administração municipal. Tá certo, Rafa. Muito obrigada pelas suas informações nessa segunda-feira. Valeu, e a gente volta com mais informações amanhã. Amanhã a gente fala de sub-20, a gente fala de outras questões do esporte aqui em Rio Claro. Uma ótima tarde a todos, até lá. Boa tarde para você. A seguir, vamos conhecer um pouco mais do trabalho da ADEC, a Associação de Deficientes de Rio Claro, que oferece atividades que visam a estimulação e desenvolvimento dessas pessoas. Eu volto já.